Olá, muito boa noite. É um prazer estar recebendo você hoje aqui no nosso programa. Hoje nós vamos receber o Dr. Eliano Pellini. Nós vamos falar um pouquinho sobre vaginismo, sobre o câncer de mama. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com seus telespectadores. Já tinha ouvido falar do seu trabalho e felizmente vou poder colaborar com ele. Que bom. Então você que está nos assistindo, vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, o Dr. Camisinha, o nosso Instagram e também baixar o nosso aplicativo. Caso você queira fazer alguma pergunta, por favor, escreve aqui no comentário que nós iremos responder, tudo bem? Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre vaginismo. O que é o vaginismo? Explica para nós um pouquinho. Basicamente, posso falar nesse assunto porque eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC chefiando um setor chamado Setor de Saúde e Medicina Sexual. E o nosso objetivo é atender mulheres, tanto jovens quanto pós-menopausadas, que têm queixas de disfunção sexual. Dentro das disfunções sexuais, até o ano passado, o vaginismo era considerado a quinta disfunção sexual mais frequente. Desde janeiro desse ano, o vaginismo já foi excluído das doenças sexualmente importantes, porque o conselho de DSM-5, o conceito de psiquiatria, colocou o vaginismo como um fenômeno mais emocional e psicossomático do que genital. Mas a gente ainda recebe muitas clientes que leem sobre isso e o próprio nome vaginismo faz que elas imaginem que seja uma doença da genitália, da vagina. E o vaginismo hoje é considerado uma doença que tem um espasmo, principalmente uma contração involuntária, dos músculos que sustentam o assoalho pélvico, a bexiga, o intestino e a musculatura que contorna o espaço vaginal. O vaginismo, portanto, é uma dificuldade de penetração sexual que faz com que as mulheres tenham dor no ato sexual, tenham impossibilidade de penetração e estão extremamente assustadas e preocupadas com isso porque a qualidade de vida sexual é muito prejudicada. E doutor, se desse para a gente definir, existe grande diferença entre vaginismo e dispareunia? Então, como nós comentamos, o DSM-5 não aceita mais o vaginismo como uma disfunção sexual, e sim uma função emocional. Tá. A dispareunia não, ela permanece como uma doença transmissível por dor. Então, por exemplo, dispareunia significa dor no ato sexual. Vaginismo é um fenômeno involuntário de fechamento da musculatura que impossibilita o ato sexual. Então, dentro das disfunções sexuais, hoje a gente tem desejo sexual hipoativo, mulheres que têm pouco interesse sexual, e dor no ato sexual. O vaginismo poderia ser considerado uma dor no ato sexual, mas não há ato sexual, há dificuldade de penetração. Então, o vaginismo ficou mais para um atendimento psicossomático e é diferente. A dispareunia é vista pelo ginecologista. Tá. E o vaginismo exige uma equipe multidisciplinar que inclui fisioterapeuta, inclui psicólogos. Ótimo. E hoje, quais são as causas externas do vaginismo? Então, no passado, a gente sempre imaginou que as mulheres chamadas vagínicas tivessem tido no passado alguma agressão sexual, alguma importunação sexual quando jovens, quando meninas. Mas a gente vê hoje que o vaginismo pode ocorrer em mulheres que têm algumas expectativas sexuais interrompidas. Elas não precisam ter sido agredidas sexualmente na infância, mas podem ter tido um parceiro que não foi suficientemente afetivo, uma situação sexual em que elas foram pegas de surpresa. Você tem mulheres, por exemplo, que tinham já relações sexuais com um parceiro e passaram a ter vaginismo com outro. Pós-aborto, por exemplo, mulheres que tiveram um abortamento e sentiram uma perda emocional muito grande pela infertilidade que veio depois. Então, o vaginismo não tem uma causa específica, por isso que ela precisa de uma atenção multidisciplinar. Tá, joia. E hoje, se você pudesse definir isso para nós, quais são os sintomas principais do vaginismo? Bom, a maioria das mulheres hoje lê na internet, lê nas mídias sociais a palavra vaginismo e tenta colocar as queixas que tem de disfunção sexual nesse nome. Então, o nosso trabalho como ginecologista, a maioria das vezes é mostrar para essa mulher que ela não tem um vaginismo. Então, o mais simples, as mulheres vagínicas, por exemplo, elas não permitem, às vezes, nem um cotonete passar pelo espaço vaginal. Tem mulheres tão tensas e tão fechadas emocionalmente que não conseguem colocar um cotonete no ouvido, não conseguem colocar um cotonete no umbigo, às vezes não conseguem passar rímel,
porque aquilo poderia dar uma sensação de penetração. Veja como é tão complexo o fenômeno, não é só genital. No exame ginecológico, às vezes eu tenho clientes que você faz o exame vaginal, consegue fazer o toque vaginal, consegue fazer o especular, e aí ela identifica que não é vagínica. Sim. Porque você fez o exame ginecológico, você conseguiu penetrar no exame. O que ela tem é, no ato sexual, um bloqueio emocional, que ela passa a ter dificuldade, não se lubrifica e tem dor. Aí entra a segunda fase. Será que essa dor sexual é porque existe um vaginite, existe uma candidíase, existe um processo inflamatório? Aí o ginecologista é chamado para esse ponto, enquanto que o vaginismo nós tratamos mais com o psicólogo e com a fisioterapia de dilatação vaginal. Ótimo, doutor. E existe algum fator de risco para isso? Infelizmente, a atividade sexual precoce, e isso a gente insiste, por exemplo, algumas meninas hoje têm relações, às vezes, de forma imprevista. Eu tive uma menina de 16 anos que disse que a sua primeira relação sexual foi de pé numa praça. Então imagina a velocidade que foi essa relação e o preparo que ela teve e a falta de lubrificação. Sim. Se essa experiência foi negativa, a experiência seguinte pode trazer essa lembrança. E aí na segunda relação ela tem uma dificuldade sexual. Ao ler na internet que vaginismo é isso, ela coloca uma autoestima muito baixa. Eu sou uma mulher que tem vaginismo. E aí nós temos um trabalho importante, em 5, 6 sessões de terapia, conseguir mostrar para ela que aquela relação pode ter causado e as próximas com parceiros mais afetivos, talvez não. Doutor, é interessante você ter falado disso de uma mulher ter relação sexual de pé, numa praça, né? Porque hoje, infelizmente no Brasil, a cada 20 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil, né? Sim. Então, talvez aqui no ABC, essa faixa etária, esse número de casos de gravidez com 10 a 14 anos, ele é menor, mas abrangindo o Brasil como um todo, né, os adolescentes eles perderam a noção do que é uma relação sexual, né? Então, às vezes vai mais para a quantidade do que para a qualidade. O que a gente vê, Rodrigo, interessante, quando lida com sexualidade em jovens, o estudo Érica de 2015 mostra que as meninas que têm acesso a mídias sociais, principalmente sudeste e sul do Brasil, elas iniciam vida sexual mais tarde, porque tem mais informação, assistem o seu programa, são mais orientadas. Sim. Infelizmente, as meninas ao norte e nordeste, que não têm acesso a mídias, não têm acesso a smartphones, essas meninas continuam fazendo aquilo que no Brasil acontecia no passado, iniciando vida sexual aos 11, 12 anos. Sim. E é evidente que iniciar sem experiência e sem um vínculo afetivo ideal pode levar, sim, a um desconforto sexual chamado vaginismo por elas, mas que graças a hoje a assistência psicológica que a gente produz, consegue resolver de uma forma simples. A maioria dos casos de vaginismo puro, em 8 sessões de terapia, fisioterapia e um ginecologista afetuoso e carinhoso, consegue resolver em 8 sessões. Legal. E existe uma faixa etária que as mulheres podem ter mais esse quadro? Ou não? Então, a gente vê não necessariamente em mulheres mais velhas, nem mulheres tão jovens. Tá. A gente vê na faixa dos 20 aos 30 anos. Essas meninas geralmente têm um perfil específico, são mulheres altamente autoritárias, geralmente têm parceiros um pouco delicados demais, porque teoricamente, se o parceiro é agressivo, pode causar vaginismo, mas se ele também é muito delicado, ele pode simular que está querendo penetrar e não está. E essa mulher se adapta a essa situação. Então, geralmente, entre 20 e 30 anos, são mulheres que têm experiência sexual e, infelizmente, não tiveram o resultado que esperavam. Então, a gente pode concluir também que grande parte desse quadro psicológico da mulher, né, que desenvolve o vaginismo tem muito a ver com o tipo do parceiro. Teoricamente, a gente vê muitas mulheres jovens que têm vaginismo, teoricamente, podem ter tido parceiros pouco experientes. Uhum. Ou parceiros um pouco apressados demais ou agressivos demais. E as mulheres mais velhas, na faixa dos 27, 30 anos, já tiveram experiência com parceiros que foram inadequados porque elas são autoritárias. Então a gente vê muita mulher que reclama de ser vagínica, mas ela não tem um parceiro que realmente a tentou penetrar. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter um apoio de alguém especializado, psicoterapeuta, e muito provavelmente entrevistar esse parceiro também. Ótimo. E depois de tratado, enfim, dependendo de quantas sessões forem, ele pode voltar ao vaginismo? A gente tem esse tipo de impressão. As mulheres que resolvem o componente vagínico,
elas passam a ter uma vida sexual muito confortável, desde que o parceiro seja aquilo que ela espera. Sim. Se infelizmente trocar de parceiro por um parceiro que também volte a ter um repertório semelhante ao que causou o vaginismo, ela pode voltar a ter. Ou ela pode voltar a ter depois de um parto. Já há mulheres que têm essa queixa de vaginismo depois de uma cirurgia ginecológica que o resultado foi ruim. É muito comum você ver hoje as meninas em fotografia se mostrarem nas suas genitálias, Sim. o que não era no passado tão frequente. Então hoje, por exemplo, na mídia você tem uma vagina ideal, um desenho, as meninas chamam vagina tudo, inclusive a vulva. Mas se uma menina tem lábios muito volumosos, por exemplo, e uma outra viu, ela vai queixar, o meu lábio vaginal é muito grande. Sim. E hoje muitas meninas pedem aquilo que se chama ninfoplastias, que são cirurgias plásticas para diminuir os lábios. A gente tem visto, infelizmente, muita consequência de dor no ato sexual, dispareunia, porque os lábios vaginais sofreram muito no processo cirúrgico. Ótimo. E então é muito importante que o parceiro, né, eu costumo falar que uma relação sexual, né, não é só o próprio ato. Além das preliminares, que são extremamente Sim. importantes, o que você está destacando aqui, doutor, é a importância do diálogo antes da relação sexual. A mulher falar também o que gosta, o homem o que gosta, para que a mulher se sinta mais à vontade nessa relação, né? Isso, de uma forma geral, parece simples, mas a gente que lida com disfunções sexuais vê o sofrimento que isso causa. Sim. Eu tenho uma cliente que disse assim: doutor, eu tenho que fingir os orgasmos com meu marido porque ele finge as preliminares. E é evidente que as mulheres falam das preliminares como se fosse uma coisa de grande realeza, mas a maioria dos homens hoje também estressados, compromissados com o seu rendimento e às vezes com pouca autoestima, eles também não têm essa perspectiva de aprender o que é uma preliminar. Então as mulheres não nos ensinam isso às vezes. E também questionam um parceiro que às vezes tenta fazer, mas elas não estão disponíveis. Então sexualidade hoje é complexo, porque o mundo está um pouco broxado, o país, a situação econômica. Então é evidente que jogar toda essa grande estresse numa área sexual traz disfunções importantes. Bom, vocês viram aí a importância do diálogo e principalmente é fundamental uma educação sexual, né, para adolescentes a partir dos 12 anos. Então nós vamos para um rápido break, fica conosco e até daqui a pouquinho. Até já. Olá, estamos de volta. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Eliano Pellini. No primeiro bloco nós falamos sobre vaginismo. Se você está chegando agora, né, e quer saber mais, por favor, inscreva-se nas nossas redes sociais, né, no YouTube, Dr. Camisinha, no Instagram. Também você pode baixar o nosso aplicativo, que tem mais de 10 mil downloads para você se educar, né, para você tirar suas dúvidas também. Bom, nesse segundo bloco agora, né, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama, mas também sobre a terapêutica hormonal, que é um assunto que está em alta. Eu gostaria que você explicasse isso para nós. Bom, a incidência de câncer de mama nos assusta muito, não só o ginecologista, mastologista, mas principalmente as próprias mulheres. Por exemplo, terapêutica de reposição hormonal é muito questionada hoje nas mulheres que entram em menopausa, que elas necessitam de apoio, mas infelizmente desde 2002, o famoso estudo WHI, mostrou que havia uma correlação entre usuárias de terapêutica hormonal e câncer mamário. A partir do momento em que você tem a possibilidade de fazer mamografia, a partir dos 40 anos, e felizmente o nosso país é um dos pioneiros nisso, a incidência de câncer de mama aumentou, não teoricamente porque a doença aumentou, mas porque nós fizemos mais diagnóstico. Sim. Mais ou menos a incidência no nosso país é de uma mulher em cada 9 corre risco de câncer de mama, e a gente sabe hoje muito bem quais são os fatores de risco. Coisas surpreendentes, por exemplo, excesso de gordura, por exemplo, comer batatinhas fritas aumenta a incidência de câncer mamário. O fumo, por exemplo, triplica o risco de câncer mamário. A obesidade favorece, o diabetes favorece. E dentro desses fatores de risco, a fatura genética que você tem.
Então, por exemplo, existem genes específicos, BRCA1, BRCA2, próprios de pacientes que evoluem para câncer mamário. Essas pacientes, por exemplo, se forem fazer terapêutica hormonal, elas são contraindicadas, porque o fator familiar e o fator de risco pode favorecer a terapia hormonal a acentuar esse risco. Mas as mulheres que não têm fator de risco associado, mulheres que têm mamografia sadia, ultrassonografia mamária sadia, não têm fatores predisponentes, têm grandes benefícios em fazer terapia hormonal e, nesse caso, a gente orienta para que elas façam. Ok. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, o número de mulheres que morrem no Brasil por câncer de mama é muito menor, milhares de vezes menor, do que aquelas que morrem depois de 50 anos por doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, uma mulher que tem medo de fazer câncer de mama, porque tem medo de ter câncer de mama de fazer terapia hormonal, porque tem medo de câncer de mama aos 60, Sim. ela tem uma chance 5 vezes maior de morrer aos 50 de infarto, de derrame cerebral. Então, quando vocês veem numa mídia que câncer de mama e terapia hormonal estão associados, como foi divulgado agora no trabalho do Lancet do mês passado, só se fala dos riscos e dos malefícios que poderia trazer, mas não se fala dos benefícios. Sim. Então, por exemplo, mulheres na menopausa que fazem terapia hormonal de forma bem orientada têm menos infarto, têm menos AVC, têm menos câncer de intestino, têm menos risco de osteoporose, têm uma qualidade de vida melhor, pele, cabelo, dentes, estruturas de gengiva, têm uma vida sexual melhor porque a vagina fica mais jovem, mais sexualmente ativa e, lógico, tem o risco de câncer mamário, que dentro de um conceito atual com mamografia, ultrassom e controle periódico, a gente consegue controlar. Ótimo. E se a gente tivesse que explicar aqui resumidamente, quais os tipos de câncer, os estágios dele, assim, só para as pessoas terem um pouco de informação? Já que você trabalha com prevenção, o ideal é nós falarmos daquilo que as mamografias podem trazer de benefício, porque a mamografia é um exame desconfortável. A maioria das mulheres reclama muito da pressão que é feita sobre a mama pelo mamógrafo. Agora, também se vê muito na mídia que mamografia poderia aumentar o risco de câncer de mama. Tem muitas mulheres que têm medo da carga de raio-x e a gente sabe hoje que a carga de um mamógrafo é mínima. Sim. Então não tenha medo de fazer mamografia. Mulheres acima dos 40 anos devem fazer uma vez por ano, mulheres de fator de risco associado uma vez por ano com ultrassonografia cada 6 meses. O que a gente vê na mamografia? O ponto principal hoje é o que se chama microcalcificação, agrupada. Mulheres que tiveram filhos geralmente podem ter pequenas calcificações de leite nos canais mamários após a menopausa. Então não há risco quando você vê cálcio, pequenas partículas de cálcio nos ductos mamários. Isso é benigno, sem risco. Mas quando as partículas de cálcio se concentram num grupo único, chamado microcalcificação agrupada, o radiologista hoje, que usa mamografia digital, tem um acesso muito rápido a essa imagem e com essa imagem ele já faz risco de diagnóstico. Tanto que quando aparece microcalcificação, a classificação internacional, que geralmente é BIRADS 1, BIRADS 2, já caminha para 3 ou para 4, o que alerta o ginecologista e mastologista para fazer uma biópsia. Sim. E hoje a biópsia ficou muito fácil, porque ela é dirigida por ultrassom, um procedimento chamado mamotomia, onde vai uma agulha dirigida pelo ultrassom e aspira aquelas microcalcificações. Então, de cada 100 mulheres, por exemplo, que fazem uma mamografia, aparece um BIRADS 3, BIRADS 4, que vai fazer uma mamotomia, 99% vão ser benignas. Ah, que bom. Então, muitas mulheres têm receio de fazer a mamografia porque vai aparecer alguma coisa, mas mesmo que apareça, a chance daquilo ser um tumor invasivo chamado carcinoma ductal infiltrativo, que é o câncer, teoricamente é 1%. Então, o que a gente tem que desmistificar, tanto a mamografia quanto a mamotomia, são procedimentos de alta segurança. Sim. E o câncer mamário é a de exceção. Com a mamografia, hoje a gente consegue pegar um câncer mamário 5 anos antes do que ele se torne. E o que a gente aprendeu também, algumas mulheres, por exemplo, quando fazem a mamotomia, a biópsia, vem carcinoma in situ, que significa um câncer que ainda não proliferou. Tá. Muitas mulheres vão morrer de infarto, vão morrer de osteopenia e osteoporose lá no passado e tinham câncer de mama sem saber que tinham. Sim. Então, o câncer de mama hoje tem umas associações importantes. Se você tem carga genética, por exemplo, mães que tiveram câncer de mama antes dos 50, se você tem irmãs, tias que também tiveram câncer de mama antes dos 50, se você é fumante, obesa, diabética, é necessário que você faça uma mudança de estilo de vida.
o seu estilo de vida é mais perigoso para o câncer mamário do que a própria terapêutica hormonal. Ótimo. Bom, de tudo que o senhor está explicando aqui, doutor, é a importância da prevenção, né? Sempre. Nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, o quanto a internet também é prejudicial nesse assunto, né? Porque Sim. também tem muitas pessoas que vão buscar informação na internet, que tem muita informação, mas também as pessoas não têm uma educação, elas não estão preparadas. O que eu vejo, para Rodrigo, isso. por exemplo, quando você indica para uma paciente uma mamotomia, uma biópsia, o que ela lê na mídia, o que ela lê na internet é que é câncer. Tá, E ela vai para esse exame extremamente depressiva, extremamente angustiada. Mas muito provavelmente ela não sabe, não se fala isso na internet, que 99% das biópsias vão dar benigno. Sim. E que o tratamento para câncer de mama hoje mudou completamente. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que os cânceres mais diferenciados, que são aqueles que respondem ao hormônio feminino, hoje podem ser tratados com imunoterapia, anticorpos monoclonais. Às vezes não precisa nem de cirurgia, mas é evidente que essa medicina mais sofisticada só é atingida hoje em centros muito especializados. Tá. Felizmente nós temos a situação aqui em São Paulo muito bem assistida, mas em outros locais um pouco mais distantes, faltam centros de referência que poderiam ser atingidos. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos uma excelência em atenção oncológica para a mama. Por isso eu aconselho as mulheres que podem fazer mamografia e têm recurso para seguir com o seu convênio fazendo, Sim. façam todo ano tranquilamente. Ótimo. E doutor, às vezes para as pessoas que estão mais afastadas, porque o programa também vai para a internet, a gente acaba alcançando até outros países, né? Normalmente uma mulher, o que você daria de dicas para elas para fazer o autoexame, o toque, observar a diferença entre um C e outro? Nós tivemos uma série de informações de que o autoexame não seria útil. Tá. Porque a mamografia consegue descobrir situações que a palpação levaria 2 anos para perceber. Perfeito. Mas é evidente que se você está num local onde você não tem acesso à mamografia, não tem uma unidade básica de saúde que permita isso, o autoexame é uma excelente forma preventiva de sucesso no controle de doenças desse tipo. O exame é simples, se você menstrua, sempre fazer depois de menstruar, durante o banho, a mão espalmada embaixo da mama, palpando facilmente o mamilo, percebendo embaixo das axilas se tem algum gânglio, e a menor mudança daquilo que você tinha como mama sadia antes, você deve entrar em contato com o seu grupo de atenção. Ótimo. Bom, doutor, a fase também da menopausa pode influenciar no câncer de mama ou não? Teoricamente, a incidência de câncer de mama é mais frequente na mulher mais velha. Tá. Então, você pode ter cânceres mamários que são consequências de envelhecimento. Então, por exemplo, um câncer mamário numa senhora de 65, 70 anos, provavelmente não tem mais ligação com hormônios. Tá. Porque é um câncer da velhice. Ele aparece por uma deformidade de estrutura da própria glândula mamária. Agora, mulheres jovens, 35, 40 anos, que têm câncer mamário, muito provavelmente estão associadas a distúrbios genéticos onde o hormônio feminino pode estar colaborando. O que se aconselha hoje? Não faça uso de hormônios masculinos, implantes, chips de beleza, situações específicas em mulheres jovens que querem ganhar massa muscular, querem ganhar mais libido. Hoje está muito na moda essa ideia de receber hormônio masculino para essa finalidade. E também tem que tomar cuidado com a pessoa tomar por conta própria o hormônio. Sim, né, sem dúvida. Hoje nas academias você tem muito risco. A gente acredita que essa manipulação excessiva de hormônios pode favorecer. Agora, o câncer mamário, ele tem uma ligação muito com o seu estilo de vida. Tá. A gente percebe hoje uma associação, por exemplo, se você está depressivo, se você perdeu entes queridos, se o seu sistema de defesa caiu, você tem que estar mais alerta. Porque, teoricamente, na mulher o câncer de mama é o mais frequente e no homem o câncer de próstata. Não tem só ligação hormonal, veja que são cânceres de pessoas mais velhas. Sim. Mas, teoricamente, tem um fator emocional importante. Se você tem uma perda de um ente querido, por exemplo, você tem que aumentar o seu sistema de imunidade, porque naquele momento de fragilidade é que você pode correr risco. Tá ótimo. Bom, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Gostaria de saber se você tem, aonde você atende, se você quiser deixar o seu endereço aqui, tanto em Santo André quanto em São Paulo. Bom, eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC como professor auxiliar, dou aula para o grupo de 3º, 4º ano da Faculdade de Medicina do ABC, chefio o setor de saúde e medicina sexual
A gente atende no CAISM, lá em São Bernardo, na Rua Brasil, e às segundas-feiras de manhã. Então, para as pessoas que querem ter acesso a um grupo de sexualidade com disfunções sexuais, pode procurar o CAISM São Bernardo. E trabalho aqui no consultório em Santo André e está disponível no meu Instagram, @Eliano Pellini. Tá joia. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, foi muito bom. E eu Continue espero com o seu trabalho. Contar com você aí nos próximos O programas. que você precisar. Estou muito disponível. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Fiquem com Deus.